Viemos a Cuiabá especialmente para entrevistar a doutora Ângela Jimenez, juíza da primeira vara de família, uma das mais importantes juízas do Brasil e que tem a maior média nacional de guarda compartilhada, acima de 90%, quando a média nacional está em minguados 25%. Clara demonstração de que 75% dos despreparados juízes brasileiros não respeitam as leis da guarda compartilhada e alienação parental. Inscreva-se em nosso canal, aqui logo abaixo do vídeo, para marcar posição contra a alienação parental e a favor da guarda compartilhada. Clique em gostei e ajude a divulgar o vídeo e o canal com seus amigos e redes sociais. Comente, deixe sua opinião e faça pergunta. Está aqui com a doutora Ângela Jimenez, da primeira vara de família de Cuiabá, e vamos conversar um pouco com a doutora Ângela. Como a senhora recebeu a nova lei da guarda compartilhada? Bem, nós recebemos, acho que não só eu, mas todas as pessoas do Poder Judiciário receberam com bastante entusiasmo, porque antes da Lei 13.058, que foi sancionada em dezembro do ano passado, nós tínhamos uma certa dificuldade de delimitarmos a questão da guarda, de ajudarmos as famílias a entenderem a função de pai, a função da mãe e o que exatamente significa a família na vida de um ser humano. E a lei, ela é fundamental, porque ela é um instrumento valioso que agora nos permite não só ajudar as famílias a pensarem, os seus integrantes a se perceberem nesse contexto, que o contexto familiar deve ser um contexto de acolhimento, um contexto amoroso, onde as pessoas possam se desenvolver e desenvolver seus projetos de felicidade, mas também nos casos onde haja litígio, onde haja assim um desentendimento entre pai e mãe, que o Poder Judiciário esteja forte com todos os instrumentos, e a lei é um importante instrumento, para deliberar e fazer com que as crianças possam conviver com o seu pai e com a sua mãe, independentemente da conjugalidade não existir mais, ou no caso das uniões estáveis, do companheirismo entre as pessoas adultas não existirem mais. A guarda compartilhada, ela é um modelo legal hoje adotado. Isso é muito importante, porque todos os processos que envolvam as crianças, eles têm que partir do pressuposto de que a guarda compartilhada deve ser colocada sempre, 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 sempre. E quando não houver essa possibilidade de, num primeiro momento, a guarda compartilhada ser efetivada, que ela seja um objetivo a ser buscado pelas pessoas que integram o processo, mas principalmente pelos juízes. A guarda compartilhada é um grande salto no desenvolvimento humano da nossa sociedade. Então eu estou percebendo que a senhora tem tido bastante facilidade com a aplicação da Lei 13.058, não é? Na verdade, Arnaldina, sim, nós temos que entender que a sociedade ainda tem alguma resistência. Por quê? Porque historicamente a gente desenvolveu o mito da maternidade, acreditando num passado até recente que a mãe era mais importante do que o pai. Isso, todas as ciências já demonstraram que é só um mito, porque tanto o pai quanto a mãe são muito importantes. As crianças, todo ser humano, ele vê o mundo exterior, reconhece os limites exteriores a partir da função paterna. Tanto assim que na psicanálise a lei é chamada de o grande pai. Então, se as crianças no final da primeira infância começam a perceber o limite exterior que é dado pela função paterna, esse ser humano vai estar muito mais propenso a viver de uma forma adequada no seio social, respeitando
respeitando as normas, respeitando os limites. E nós vimos que com a fragilização da participação paterna nas últimas décadas, nós desembocamos em gerações que estão tendo muitos conflitos com a lei durante a adolescência. Então, os pais são importantes, não só para dar esse limite, para ajudar o ser humano a conhecer o mundo exterior, o mundo além dos muros da família, da casa. Ele também é importante para ser um acolhedor, para ajudar no estabelecimento das relações de amor, de segurança. Então, o que a gente vê é que ainda isso precisa ser mais disseminado, ajudar as pessoas a entenderem isso, ajudar as próprias mulheres a entenderem que se os filhos ficarem também em companhia do pai, num lugar seguro, com alguém que os ame e que vá cuidar dos filhos, elas também vão estar mais liberadas para irem também para a vida pública, que é a vida do trabalho, a vida da arte, a vida da escola, a vida da política, onde as questões são decididas. E se nós ficarmos sempre no ambiente privado, isso é muito mais difícil para que a gente possa dar a nossa contribuição nas transformações sociais. Por isso, nós precisamos muito falar com todas as pessoas sobre a guarda compartilhada, sobre os seus benefícios. Isso não é no Brasil, o mundo inteiro vem reconhecendo esse modelo como o modelo mais favorável para o desenvolvimento humano. Dos processos que entram para separação, divórcio, qual que é a média de guarda compartilhada que tem acontecido na sua vara? Aqui na primeira vara, nós sempre tivemos um número maior do que esse, que era a média nacional. Nós temos 84% das guardas conferidas ao pai e à mãe, ou seja, a guarda compartilhada. Desses 84%, nós temos um remanescente para alcançarmos os 100%, que ficariam divididos entre as guardas unilaterais para as mães, para os pais, para os avós, para irmãos, né? Porque em alguns casos não é possível a guarda compartilhada. Quando que não é possível? Primeiro, quando um dos genitores não é encontrado. Nós temos casos de pessoas, e principalmente ainda muito envolvidas com drogas ou com pauperização, então assim que andam, perambulam pelas ruas e pelas cidades, e que muitas vezes nós não conseguimos encontrar esse pai ou essa mãe. Independentemente das pessoas que não são encontradas, existem situações em que o pai ou a mãe não detém aptidão para o poder familiar. Então também entra nesse remanescente de guardas unilaterais. Em outras situações é quando há morte ou até o desaparecimento de ambos e as crianças permanecem somente com os avós, ou então com os irmãos ou com tios. Então nós estamos bastante otimistas, nós já conseguimos um número bastante grande, que é esse número de 84%, e dizer mais, que são muito poucos os casos em que as pessoas têm recorrido dessas decisões que têm implementado a guarda compartilhada. Isso significa que as pessoas estão experimentando na vida uma forma de divisão desse tempo de convivência entre pai e mãe, família paterna e materna, o tempo das crianças, tem percebido que isso é muito favorável, que as crianças se sentem muito mais seguras e felizes e se desenvolvem melhor, e por isso a sociedade então tem aceitado a guarda compartilhada como sendo realmente a situação mais favorável a ser adotada. Doutora, nos pedidos de guarda unilateral, a vara da senhora desenvolve algum tipo de trabalho para demonstrar a importância da guarda compartilhada para os filhos, para que os pais e mães aceitem a guarda compartilhada com tranquilidade? Sim, nós temos desenvolvido um trabalho que ele começa nas audiências, onde nós falamos sobre todas as questões psicológicas, sociais, jurídicas, né, e emocionais que envolvem a questão da guarda. Nós também tentamos ajudar o pai e a mãe que possam se desprender das suas mágoas, das suas dificuldades que às vezes remanescem enquanto na época da época em que foram um casal. Nós temos mostrado para essas pessoas que o fim
da conjugalidade, do companheirismo, não pode implicar no fim da parentalidade, que a relação pai-filho, mãe e filho independe dessa relação conjugal, que o que termina foi a união entre o casal, mas não a união na construção do desenvolvimento dos seus filhos. Nós temos usado vídeos, nós temos usado literatura, temos colocado a nossa sala de espera, também veicula material, veicula informação sobre isso, mas eu acho que fundamentalmente tem sido esse diálogo que a juíza e as pessoas que atuam no processo travam com as partes durante 1, 2, 3, quantas audiências forem necessárias, para que as pessoas compreendam, assimilem e aceitem, para que isso tenha uma repercussão boa na vida, não só no processo. Porque a nossa intenção, claro, é diminuir o estoque de processos, mas essa não é a nossa intenção final. A nossa intenção final é que as pessoas possam ser felizes, possam se respeitar reciprocamente, possam se apoiar enquanto pais, se for possível, e proteger as nossas crianças, tirando as crianças desse conflito tão doloroso, onde elas estão sendo o centro dessa discórdia, e as nossas crianças não compreendem bem isso. Elas, quando são muito pequenas, acabam sentindo assim, puxa vida, eu devo ser uma criança muito má, porque a minha mãe me ama, mas briga e sofre por minha causa. O meu pai me ama, mas eu faço o meu pai sofrer. Então, puxa vida, o que será que há de tão ruim dentro de mim? Isso é uma verdadeira crueldade. As nossas crianças não têm essa abstração que os adultos têm, e por isso nós temos que ser urgentes, rápidos. Tudo em matéria de direito das famílias não pode esperar, porque o tempo corre em desfavor das crianças e dos nossos jovens. Que bom, doutora. A senhora acredita que a guarda compartilhada pode diminuir os casos de alienação parental? Sem dúvida. A guarda compartilhada, ela não só diminui os casos, ela é uma profilaxia. Por quê? Porque as crianças, elas vão ter contato direto com o pai, com a mãe, com as suas famílias extensas. Então, elas vão ter a oportunidade de sentir o amor e o calor de ambos. Enquanto que na guarda unilateral, o terreno fica muito mais propício para que a alienação parental se instale e se desenvolva. Além disso, além dela prevenir a alienação parental, ela também pode diminuir os efeitos. Se a alienação parental já começou a ser implementada, ela pode diminuir os efeitos e ela pode impedir que essa alienação prossiga. Eu gostaria de falar aqui que é claro que ninguém aliena tão dolosamente. Há, claro, todo um processo emocional que leva as pessoas a se cegarem, a ficarem centradas só no seu diálogo interno, a partir dos seus sofrimentos, das suas inaceitações, das suas dores. E eu acho que é papel do Poder Judiciário também, assim como do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, que todos nós, numa ação proativa, ajudemos as pessoas que integram os processos a reconhecerem e a se perceberem nessas ações, que são ações tão ruins para as crianças e o que é pior, deturpando o que vem a ser amor, porque as pessoas às vezes causam grandes males às crianças e os jovens e ainda fazem e falam tudo isso em nome de um amor. O amor não pode rimar com a dor, o amor só rima com a dor na poesia. O amor tem que rimar com respeito, amor rima com tolerância, amor rima com acolhimento, amor rima com esperança, amor rima com saúde. É essa grande rima da ciranda da vida que nós desejamos. Que bom. Doutora Ângela, a gente acredita, né, que os segmentos mais conservadores da sociedade, assim como a mídia e boa parte do judiciário, usam a expressão mochileiros para depreciar a divisão equilibrada de tempo de convivência das crianças com o pai e com a mãe. O que a senhora acha desse termo mochileiros quando se refere à divisão equilibrada do tempo? Veja só, a lei ela foi muito clara ao dizer que a divisão do tempo deve ser equilibrada entre o pai e entre a mãe. Algumas pessoas têm analisado e têm defendido que esse equilíbrio não significaria tanta igualdade entre pai e mãe, o que aos nossos olhos é um grande equívoco. O que acontece? Os novos formatos de família hoje
permitem que as pessoas, apesar de terem os filhos, morem em casas separadas. E não só porque dissolveram a sua união. Existem casos também dos pais que são solteiros e que nunca conviveram. Esses novos formatos exigem uma mobilidade dos filhos para que essa coabitação com o pai e a coabitação com a mãe possa existir efetivamente. Então as pessoas falam assim, mas a criança vai ficar com uma mochila nas costas, de lá para cá, ou ping-pong. Não existe uma outra alternativa a não ser esta mobilidade que deve ser feita, claro, com cuidado, com resguardo, para que as crianças sejam protegidas nesse ir e vir. Mas sem isso, nós estaríamos diante somente de duas outras situações que já foram comprovadamente demonstradas como prejudiciais. Quais seriam essas? Primeiro, ou os pais viverem infelizes juntos, morando na mesma residência, aí sim nós não precisaríamos que as crianças ficassem indo e vindo, ou então que nós continuássemos impedindo as crianças de terem contato com um dos genitores e perpetuando a questão da guarda unilateral, retirando das nossas crianças e dos nossos jovens o direito da convivência com os dois genitores. Esses dois últimos modelos já foram demonstradamente prejudiciais e que a sociedade não aceita mais. Veja só, a lei 13.058, ela foi aprovada em todas as comissões, ela foi aprovada no plenário sem uma voz contrária, sem um voto contrário. Então é a expressão mais legítima de que a sociedade reconhece que o compartilhamento e com essa coabitação da criança com o pai e com a mãe é preponderante. Nós não estamos mais diante de uma opção, não é opção do juiz, não é opção da sociedade, porque isso a lei já disse que é modelo. Nós temos que obedecer, principalmente o Poder Judiciário tem que obedecer, já que nós somos as pessoas responsáveis pela aplicação da lei. Então, eu gostaria de lembrar uma outra questão também, que é tão utilizada, dizendo, mas a criança fica nesse vai e vem, é mochileira. Vejam só, dos 93% dos casos de guarda unilateral, que era a média que nós tínhamos, as pesquisas mostram que 80% das mães que ficavam com as crianças recebiam ajuda das avós maternas. Então, as avós maternas desenvolviam com as mães das crianças, de certa forma, uma guarda compartilhada. As crianças vão e voltam para a casa da avó, pernoitam na casa da avó, como uma forma de apoio e solidariedade familiar. Isso, historicamente, vem há mais de um século, desde que as pessoas começaram a viver em residências separadas. Isso nunca foi questionado, isso nunca foi colocado como prejudicial. Não há qualquer base, nem científica, não há qualquer estudo validável que possa reconhecer que essa coabitação, se for feita com amor e com acolhimento das crianças, que cause qualquer prejuízo. No entanto, o afastamento de um dos genitores, já temos pesquisas e mais pesquisas demonstrando quão prejudicial é, inclusive para a saúde física das crianças. Bem, eu acho que não há mais, já é uma questão superada, essa questão da mochila, do ping-pong, porque isso está realmente relegado a um preconceito, a um mito, a uma resistência infundada para que as pessoas sejam livres e possam desenvolver seus projetos de felicidade sem ter que perder seus filhos por causa disso. Eu faço agora, a todos que me ouvem, um grande apelo, que nós possamos fazer uma grande cruzada no Brasil todo, em prol da guarda compartilhada, em prol da liberdade das crianças de poderem amar e serem amadas por seus dois genitores e pelas famílias extensas, que nós possamos viver em amor e em dedicação, mas o amor legítimo, o amor que não fere, o amor que não age com autoritarismo e nem faz das crianças uma coisa, não coisifique as crianças, fazendo das crianças um instrumento, fazendo das crianças um objeto. Nós temos que ter responsabilidade com as gerações futuras. Eu, quando digo que as crianças aceitam bem quando são amadas e acolhidas, eu não quero dizer que tem que haver amor recíproco entre pai e mãe, porque eu sei que muitas vezes é difícil até a convivência entre pais e mães. Não é do amor entre os cônjuges que eu falo, mas do amor com as crianças. E por isso que a lei foi sábia e disse que mesmo nos casos de litígio, mesmo quando os pais não se dão bem, quando a comunicação muitas vezes
vezes é truncada, que mesmo assim as crianças têm direito de coabitar com seu pai e com sua mãe, se desenvolverem plenamente, fazendo gerações saudáveis, futuras, cheias de amor, de comiseração e de felicidade, para que a gente tenha um Brasil diferente, um Brasil onde nós possamos sempre priorizar o ser humano e a sua essência e a felicidade, que é o objetivo maior. É isso que eu desejo e é por isso que eu luto.